Fala, meu queridíssimo público Pichocast, aqui estou eu para mais um episódio e hoje outro cara incrível está aqui do meu lado para gravar esse programa, é o Léo do canal Futebol Subversivo. Muito obrigado pela sua presença, Léo, e bom, já pode dar aí as honrarias, né, pro público que está nos assistindo. Valeu, Caio. Excelente estar aqui podendo falar de futebol e futebol subversivo, né? Porque a gente ser subversivo no futebol é ser contra o futebol moderno, né? Pelo futebol raiz. Exato. Inclusive, na arte do seu canal no YouTube tem esse lema, né? Diga não ao futebol moderno. É uma coisa que você tenta colocar como uma identidade do seu canal mesmo. E aí eu queria saber de onde que surgiu essa ideia, do porquê disso e qual é a mensagem que você busca passar para o seu público. Cara, assim, apesar da gente produzir outros tipos de conteúdo, né? O conteúdo que a gente mais gosta de fazer, que é o principal do canal, é o vlog de arquibancada. E eu sempre frequentei estádio, é algo que eu não troco por sofá e premier nenhum. E o estádio, ultimamente, cara, depois da Copa do Mundo, as arenas, né? A gente começou a reparar as pessoas sempre mandando baixar o bandeirão, ou então quando alguém entra com um sinalizador, falar que tem que chamar a segurança, a polícia, que aquilo é um absurdo. E vem aquela lembrança, né, do início da adolescência, década de 90, onde isso tudo fazia a festa das arquibancadas. E daí surgiu, né, a ideia de fazer o futebol subversivo, subvertendo essa ordem, né, e pelo futebol raiz. Cara, excelente ideia, de verdade. A gente tem vivido um tempo bem difícil aqui no próprio futebol brasileiro, né? Poxa, se a gente for pegar aí o último Brasileirão, por exemplo, vários jogos parados por muitos minutos por conta de silenizador na arquibancada, né? Arbitragem parando por conta de silenizador e por aí vai. E realmente, assim, isso engrandece o futebol. A gente, você ainda mais do que eu, né? Porque se frequenta a bancada por mais tempo do que eu. Mas eu mesmo, desde novo, quando ia com meu pai, já começava a ver aí um distanciamento dessa festa, né, por parte, principalmente das organizadas, que costumam promover bastante essas festas, mas o torcedor comum também, né? E é muito triste isso, principalmente por aqui que se tem essa cultura tanto de viver o jogo, né, de fazer uma festa fora de campo. Pois é, cara, e quando eu falo isso, não é só as organizadas, mas o povão mesmo que frequenta a arquibancada, ele fazia parte dessa festa, ele conhecia aí inúmeras músicas do seu time, ele gostava de ir para pular, se divertir, abraçar desconhecido. E a gente está tendo um fluxo, né, de mudança do torcedor dentro das arquibancadas. Agora, com sócios torcedores, está tendo uma elitização, os ingressos muito caros, né? E a gente começa a ter o torcedor raiz cada vez mais distante do seu clube. Um exemplo foi o Flamengo, que botou milhares de pessoas num domingo de manhã na rua, o torcedor genuíno flamenguista, né? Porque é o torcedor que não está tendo, infelizmente, oportunidade de ir ao Maracanã ver seu time. E que tristeza, né? Logo o Flamengo que está vivendo um tempo épico, histórico, né? Que não tinha há décadas e décadas, conquistando título atrás de título, e o torcedor que esperou tanto tempo por isso não está tendo oportunidade de ver esse time de perto, né? Numa dificuldade absurda. Acho que entra aí também a questão, além do sócio torcedor, entra a questão das arenas, né? Que a gente tem visto desde 2014, principalmente com a Copa, esse advento das arenas que tem ajudado a elitizar o público de futebol, né? Entra aquela famosa turma do amendoim. Encareceu, né? Para o clube poder mandar seu jogo. Onde você tinha 2 telões, agora você tem 4, que é caríssimo. Você deixa de ter a segurança feita pela PM Passeio Stewards, né? Onde você tem aquele monte de segurança. Aí você tem orientador de entrada em estádio, enfim. A gente está aí na contramão. Eu tive a oportunidade de assistir um jogo da Liga dos Campeões, do PSG com o Barcelona, em Paris, e eu achei que eu ia encontrar um cenário quase de teatro mesmo, e ao contrário, né? Lá já está tendo que ter grade entre a arquibancada e o campo, a galera subindo nas cadeiras, não aceitando ver jogo sentado. Então, assim, a Europa foi por esse caminho e está voltando, e o Brasil está indo na contramão, onde já não deu certo lá na Europa, porque parte do jogo é isso, né? É o duelo de torcida.
Hoje a gente vê, cara, quando os grandes clássicos, vale para os clássicos do Rio, São Paulo, Cruzeiro e Atlético em Minas, os times entram junto com o protocolo, agora tem que ter a música oficial do campeonato. Antigamente o jogo já começava ali, uma torcida vibrava quando o time dela entrava, depois era o outro, e ali já começava aquela guerra sadia na arquibancada, né? E é isso que a gente quer voltar a ver. Com certeza. Ponto interessante você ter colocado essa sua experiência em PSG e Barcelona, porque ainda para muita gente o futebol europeu, a cultura do futebol europeu está numa pegada diferente do sul-americano. Acham que é bem um clima de teatro, e pelo que você está colocando, não é bem assim, né? O movimento tem sido bem diferente em relação ao Brasil. Bacana demais você trazer esse tipo de conteúdo, porque é algo que dificilmente a gente vê na mídia tradicional, né? Ainda vendo jogos na mídia tradicional, e querendo ou não, por mais que se tenha uma cobertura, vamos pegar aí o caso da TNT Sports, tem uma cobertura bem profunda a respeito de Liga dos Campeões. Mas em termos de arquibancada, ainda fica um estereótipo de que é tudo muito frio por lá. E pelo que você está trazendo para a experiência que você viveu, é diferente, né? Interessante isso. É diferente, cara. Pô, foi no inverno, cara. E a probabilidade foi naquele time do Barcelona ainda com Neymar, Messi no ataque. Uhum. A probabilidade do Barcelona ganhar. E o Foi o trio PSG, MSN? cara, eu não me lembro se o Suárez já estava, mas enfim. O fato é assim que o time do Barcelona era franco favorito. Eu costumo Uhum. brincar que eu vi o melhor jogo do ano durante uma semana, porque o jogo de volta foi aquela virada épica, né, no Camp 6-1, Nou. né? Então, tinha um cara, mano, atrás de mim, um cara praticamente só de sunga, cara, fazendo -8 e querendo cuspir no Neymar quando ele batia escanteio pro Barcelona. Falei, porra, cara, eu tô no estádio, pelo menos um comportamento de estádio muito mais raiz do que eu tenho visto no Brasil ultimamente. E eu acho que, assim, tem campo para tudo, cara. Você pode ter o setor também de quem quer ver o jogo mais de boa. Então, o Grêmio, por exemplo, na sua arena, já não tem cadeira lá onde fica a geral, né, que a galera gosta de fazer avalanche. E eu acho que isso devia vir também para o Mineirão, para o Maracanã, você ter setores mais populares. Isso aumentaria a capacidade dos estádios, que a gente está vendo aí, né, nas finais. A torcida do Flamengo, toda final, tenta invadir o estádio porque os ingressos acabam. Então, isso ia corrigir uma série de problemas, além de ficar mais gostoso para a gente que gosta de arquibancada. É verdade. Aqui em Minas, nos jogos do Cruzeiro na reta final da Série B, ocorreram, né, no plural, vários casos de tentativa de invasão, e muito por conta disso que está falando. E realmente, grande parte conseguiu invadir, e lá dentro ocorreram alguns tumultos, mas alguns tumultos que davam para ser evitados se tivesse, sim, essas medidas mínimas, né? Coisa que é bem acessível para o clube, para o consórcio ali que está comandando a arena, fazer isso, né, Léo? Sim, eu estive esse ano, né, nos 2 jogos do Flamengo com o Atlético no Mineirão, foi na sequência, um domingo e uma quarta-feira. O do domingo ficou abarrotado o setor visitante da torcida do Flamengo, e, cara, eu entrei sem mostrar meu ingresso, liberado as catracas, porque era tanta gente chegando ali, e, cara, foi gostoso. Mostra que primeiro cabe mais gente do que eles falam que cabe, né? Porque eles Sim. fazem aquela questão do conforto, tem que ter pelo menos ali meio metro quadrado para cada torcedor. Deu mais clima de arquibancada, porque como não teve nem a leitura de ingresso, não teve praticamente revista, então entrou sinalizador, tudo. A gente sabe, né, que tem a questão da segurança que é importante ser feita, mas é isso que a gente está falando aqui, tem que chegar no meio termo, assim. Então, de vez em quando isso acontecer, acaba até hora que é bom. Não, e olha que no caso das torcidas de Atlético e Flamengo, elas são super rivais, né? Então tem toda essa questão de um cuidado maior por conta disso, e acabou que, bom, pelo menos pelo que eu vi, não teve nenhum problema nesse sentido, né? Foi gostoso, principalmente para quem estava ali na torcida visitante. E é legal a questão de torcida visitante, que geralmente são os caras assim, linha de frente que estão lá, né? Então dá um clima de arquibancada absurdo. São as melhores resenhas, né, cara? Quando você vai de visitante. Mas, assim, esse jogo em específico, voltando nele, é um ingresso caro. Se eu não me engano, foi 150 ou R$ 180 o ingresso para a torcida visitante. E,
você é tratado, cara, assim, ao mesmo tempo que eles querem trazer, né, um espetáculo mais caro, você, em termos de consumidor, você é tratado muito mal. Eles fecham aqui, para quem conhece Belo Horizonte, eles fecham uma rua lateral Mineirinho, onde só fica a torcida visitante, você acessa por dentro do Mineirinho, então você passa dentro do Mineirinho e numa passarela que passa em cima da avenida, né, que fica o Mineirão. Só que sem estrutura nenhuma, cara. Te deixam lá até 1 hora antes do jogo para poder acessar o estádio. Não vende cerveja, não vende comida ali. Você entra no Mineirinho totalmente ao breu, cara, sem iluminação nenhuma. Tem uma escadaria bem esquisita também, uma né? escadaria, tem a escada, tinha até esquecido dela. Então você vai preparado já para fazer um exercício, né? E por final você passa em cima de uma ponte, né? De uma passarela, que ali vale de tudo. No último jogo a gente tomou uma chuva de rojão da Galocura, tacando da avenida de baixo para cima. E como botam tapumes, né, para evitar as provocações, os caras que tacam não sabem nem quem está passando ali, se está passando criança, ou se é pessoal de organizado ou não. Mas, como eu disse, fica as histórias, né? Isso também faz parte das histórias. Não, é verdade, é verdade. Mas é engraçado isso. Bom, no fim das contas, toda essa questão de preços mais elevados, de um suposto mau esquema de segurança, não serve de muita coisa, né? Engraçado isso. Você estava falando de experiência como torcedor visitante. Eu lembro que na final da Copa do Brasil, de 2017, eu fui no Maracanã, o Flamengo e Cruzeiro. E ali, a divisão era só por tapumes, não tinha mais divisão de cadeiras ou algo do tipo, né? Porque as torcidas são amigas e tudo mais. Foi uma experiência surreal. Assim, foi disparada a melhor experiência que eu tive como torcedor visitante. São amigas, assim, mais ou menos, né? Mais ou menos, já foram mais, né? Não. Isso, exatamente. Mas, assim, foi bem bacana a experiência. E, poxa, ter essa coisa de uma cantando do lado, a outra cantando do outro, mesmo você em número menor, querendo disputar com a outra, que está com 90%, querendo ou não, quando você vê uma torcida maior, em maior número na sua frente, você fica instigado a cantar mais. Isso é muito legal, a gente não pode perder isso. E, Léo, uma coisa interessante, influencia no jogo, né? Influencia para os caras que estão no campo, tudo isso que vem das arquibancadas. A gente sabe muito bem de jogos que tem o roteiro mudado pelo que vem das arquibancadas, né? Eu acho que um exemplo até recente que a gente tem, claro que você pode pontuar outros mais, mas falando pelo menos um jogo que vem na minha cabeça, é aquele Palmeiras e Atlético na Libertadores, que o Palmeiras teve 2 jogadores expulsos, e o que a torcida do Palmeiras fez, que geralmente é uma torcida fria no estádio, né? Tem até um setor ali que o pessoal fica sentado o jogo todo, cara, foi surreal. E nitidamente aquilo influenciou para o Palmeiras sustentar o resultado e levar para os pênaltis, né? Rapaz, isso, cara. Se a gente for falar de exemplos aqui, tem vários. Eu vou te contar um também. O América Mineiro, pela primeira vez na história, subiu para a Série A. O América disputa a Série A, volta para a Série B, volta para a Série A. Em 2021, ele consegue ficar na Série A, principal objetivo da temporada, e consegue mais, cara. Ele consegue ir para a Libertadores da América. No último jogo contra o São Paulo, na Arena Independência, em casa, a gente estava lá com o canal. Essas histórias todas que eu estou contando aqui, cara, tem lá no canal. Sempre tem um vlog desse jogo com o Atlético, e nem sempre sou eu, não, tá? Tem outros companheiros também que gravam lá com a gente. Você até passa os endereços pro pessoal ficar ligado, o público do Showcase tá aí seguindo o futebol sub-20. Com certeza, com certeza. E fomos lá cobrir esse jogo, né, do América com São Paulo, valendo vaga na Libertadores. Cara, segundo tempo, o América fez 1-0, tem jogo. Acabou o jogo, cara. Tem que ganhar, assim. De fato, o time do São Paulo era mais forte. A vaga na Libertadores era histórica para o América. A torcida decidiu que não tinha que ter jogo mais. Cara, apareceu sinalizador, fumaça. E cai de tudo em qualquer lugar, cara. Até hoje eu não sei como é que a galera entrou com aquilo. Eu acho que entrou dentro dos instrumentos das organizadas, assim, mas muita coisa, cara. Muita coisa. O jogo paralisou. Então, entra nisso aí que você falou ali, a torcida conseguiu esfriar qualquer tipo de reação do São Paulo, inflamar o estádio e ir para cima, cara, para conquistar essa vaga histórica. E, ao mesmo tempo, rola o contraponto, né? Rola aquele torcedor que eu falei aqui no início. Pô, que absurdo, vai perder mando de campo, tem que prender, tem que isso e tal.
Pô, mas no final que ficou, o América foi para a Libertadores, foi histórico também. Nos vídeos que a gente colocou no canal da Libertadores, a gente sempre brincava, né? Que a gente estava indo cobrir a Libertadores do América, não a Libertadores da América. Legal, legal demais. E assim, a gente que tá aqui em BH sabe muito bem que se tem uma dificuldade da torcida do América festejar tanto, né, nas arquibancadas, é uma cultura que tá mudando, até porque a torcida do América ainda é pequena, né, apesar de ser um clube tradicional, uma torcida pequena, e sei lá, talvez nos últimos tempos tenha sido a única vez que se deu para ver todo esse movimento, né, da torcida do América nas arquibancadas, legal demais. E assim, a gente torce para que isso siga, né, para os próximos anos, para que não tenha nada para impedir. É, igual agora, né? Também chegamos na mesma situação, América e Atlético Goianiense. Inclusive, eu não consegui fazer vlog nesse jogo, cara, porque eu estava tão convicto que o América ia para a Libertadores, que eu comecei a gravar a parte externa do pré-jogo, quando estamos aqui para cobrir a classificação do América. E o América acabou não se classificando e eu perdi o meu conteúdo, né? Não tive que começar com nada. Mas houve a frustração, lógico, né? O último jogo, já contra o rebaixado. Mas depois que passa, você pensa, pô, um clube com a torcida que, infelizmente, não comparece em grande número, com investimento muito menor que os concorrentes, vai jogar mais uma competição sul-americana, pelo Pelo segundo ano segundo ano seguido. consecutivo, Jogar exatamente. sul-americana, vai pegar grandes jogos aqui também. Então, quem é de BH, não conhece a Independência, nunca foi no Jogo do América, é uma experiência bem legal, desde que respeitando, né, cara, que é um clube de Série A, Com não é para certeza, ir com camisa de um outro clube, nada disso. exatamente. Mas essa renovação lá na torcida do América, cara, ela tem vindo, e tem vindo do jeito correto, né? No seu tempo, as pessoas conhecendo, pegando gosto ali por cantar as músicas do clube. Isso passa muito também por uma mudança de mentalidade das torcidas. Esse aspecto do América, a torcida organizada, e o movimento Barra Brava que o América tem, né, que é a Barra Una, também é bem legal, cara, porque tá sempre trazendo músicas novas, sempre se preocupando em fazer rua de fogo quando o time chega, se preocupando em fazer a festa para ser atrativo para as pessoas poderem ir, conhecer o América e voltar em outras oportunidades. É legal demais. E não é à toa que a gente tem visto o clube mudando de patamar, né? Porque o América, se eu não me engano, ele não tinha conseguido, em toda a sua história, né, para lá de centenária, ficar 2 anos consecutivos na Série A, né? Conseguiu agora permanecendo também para 2023. Mas, para além disso, como você bem disse, o segundo ano consecutivo se classificando para uma competição internacional. E assim, uma Sul-Americana que tem Botafogo, que tem São Paulo, que tem Santos, né? Os clubes argentinos, né, grandes, Exatamente. de fato o América entra para o cenário. Para a gente poder matar esse assunto do América, queria só falar uma questão também, cara. Eu tive já alguns conteúdos que eu falo disso, que eu não consigo entender a relação da cidade de Belo Horizonte, em especial a imprensa de Belo Horizonte e de Minas Gerais, com o América. Por mais que seja um clube que só para a Série A, volta para a Série B, agora conseguiu se firmar, mas é como se ele não existisse. Classificou lá no Paraguai, na Libertadores, contra o Guarani nos pênaltis, um jogo épico. No dia seguinte, eu abri o principal, né, portal de esportes aqui de Minas Gerais, o próprio Globo Esporte da hora do almoço. O cara cita mais ou menos e dá uma ampla cobertura dos outros dois clubes da capital. Isso assim, eu não consigo até hoje compreender, cara, porque se o Rio de Janeiro tivesse o Bangu, o Madureira, o Olaria jogando numa Série B, ia ter uma cobertura quase em pé de igualdade com os Com grandes. certeza. São Paulo, da mesma forma. Eu estive na final da A2 também fazendo conteúdo lá no Canindé, na final entre Português e São Bento. Cara, tinha 12 mil pessoas e tinha 12 mil pessoas porque parte do Canindé estava em obra. Vendeu todos os ingressos. E a Caramba. imprensa em São Paulo naquele dia, apesar de ter rodado o Brasileirão, falava daquele jogo, o título da Lusa. E não tem negócio de chamar de portuguesinho, igual o pessoal chama o América aqui de Ameriquinha e tal. Então, é uma valorização que ajuda o próprio futebol da cidade, do estado, né? Quando você tem Exato, vários exato. clubes aí num patamar mais elevado. Com certeza, e a gente sabe essa influência que a mídia acaba tendo, né? Porque
pode-se ter uma dificuldade ali dentro do clube de captar mais torcedor, de fazer com que a marca fique mais valorizada, mas, poxa, a mídia pode ajudar também a América, afinal de contas, quanto mais relevante o futebol mineiro, melhor para a mídia, né? Mais coisas para se noticiar. O Henrique recentemente esteve aqui, e ele é um grandíssimo americano, né? Eu estava comentando com ele que, assim, se a gente for pegar o recorte dos últimos anos, que o Cruzeiro passou 3 anos seguidos na Série B, chegando a brigar para não cair para a Série C, e aí o América, numa pegada completamente contrária, brigando para Libertadores, indo para Libertadores, o Cruzeiro teve muito mais relevância na mídia do que o América. Não é uma questão assim de inverter o papel, de colocar o Cruzeiro lá embaixo também, mas assim, poxa, pelo menos tentar igualar isso. Afinal de contas, dentro de campo, o América estava num nível bem melhor do que o Cruzeiro, né? Sim, sim, é verdade. E a imprensa, até quando dá o espaço, igual o outro canal de televisão acaba tendo a bancada com o representante do América, coloca geralmente pessoas ali que nem entendem do dia a dia, não acompanham o dia a dia do clube, mas para fazer uma piada ou outra. Exato. Então, assim, é hora de mudar um pouquinho a mentalidade também da imprensa esportiva. Você citou o Henrique, cara, foi o que eu disse da torcida do América. A torcida do América, cara, ela tem que ser muito valorizada. Porque o torcedor do América não pode se dar o direito, ao luxo, de não querer ir num jogo, cara. O cara se sente na obrigação de ir nos jogos. Porque como a torcida é reduzida, como a gente disse, o cara ele tem que estar lá. É diferente do torcedor do Cruzeiro, do Atlético. Pô, esse jogo eu tenho um churrasco lá no amigo, eu não vou nesse, não. Então o cara se sente quase convocado, cara. Ele tem que estar lá porque faz diferença pro crescimento da minha torcida. E o Henrique, cara, é um cara que viaja, ele mora em Brasília, veio a BH em alguns jogos e proporcionou o entretenimento, né? Que eu falei, a própria torcida faz o papel do marketing. Que ele me leva um boneco, cara, de fibra de vidro do Givanildo coçando o saco, cara. Aquela imagem clássica do Givanildo. Porra, aquilo ali fez um sucesso tão grande que ele tá exposto lá na loja do América, no Boulevard. Sim. Quem quiser ir lá fazer uma foto com o Givanildo, tá lá. Não, ele chegou a levar esse boneco, se eu não me engano, acho que para o Paraguai. Não sei se foi o Paraguai ou foi para Guayaquil. Acho que foi para o Paraguai que chegou até mostrar na Comebol TV. Sim, sensacional. É sensacional. E é um cara que ele produz também um conteúdo muito bacana, porque se tem essa dificuldade, maior espaço para o América na mídia tradicional, aí a mídia independente tem que atuar. E tem muito americano que produz conteúdo bacana demais. Eu mesmo já trouxe alguns aqui. E é muito legal isso. E realmente, poxa, se a mídia não está mostrando que o próprio torcedor, não só no caso do América, mas né, se ocorrer isso também com outras torcidas que a gente sabe que ocorre, que os torcedores se mobilizem para produzir conteúdos próprios, né? Porque isso ajuda demais a expandir a marca do time. Não, demais, cara. Esse tipo de conteúdo aí, antes acho que pelo menos de 5 anos para cá, ou 8 anos para cá, isso era impensável, cara. Hoje você busca consumir. Então, você não está mais refém só de trocar ali os canais esportivos da TV a cabo. Exato. Você vai no YouTube, pô, eu quero saber mais do América. Então, você busca a galera que faz conteúdo do América. Pô, eu quero saber um pouco mais sobre o bastidor de futebol. Aí o cara vai acabar caindo no meu canal. Porque, igual eu te disse, o que eu gosto de fazer, o que a gente se propõe fazer é o vlog de arquibancada. Então, você vai assistir o meu vídeo do jogo, é capaz dele ter, de repente, o gol, e tem hora que nem o gol eu coloco, cara. Você não vai ver dentro do campo, você vai ver arquibancada. Sim. Então, eu chego antes lá, eu mostro aqui em Minas como é que a galera come o feijão tropeiro, qual que é o rango, como que a galera toma cerveja, como que é o entorno do estádio, como que você pega o metrô para chegar lá. Fui em São Paulo, lá na Portuguesa, mostrando lá bolinho de bacalhau que a galera vende também na porta do Canindé. Enfim, depois a arquibancada, como que é estar dentro da torcida, sempre no estilo selfie mesmo, né? Para quem não está lá, poder se sentir um pouco naquilo ali, como que é ali o bastidor. Cara, eu fui na Vila Belmiro, cara. Assisti o América também, acompanhando o América, e, pô, acabei colocando, eu achei interessante colocar como é o banheiro da Vila Belmiro, cara. Banheiro antigão, a Vila do Pelé, antiga, né? Tá lá o banheiro ainda de azulejinha, que bem estádio raiz. Tal. Então, dificilmente, a não ser uma reportagem especial ou outra da TV tradicional, você vai ver esse tipo de conteúdo. Exatamente. É por meio de pessoas como você que a gente vai ver isso, né? Que a gente vai poder sentir ainda mais esse gostinho da arquibancada e da cultura dela, né? Que vai além ali de
de estar torcendo durante o jogo, igual você bem disse, vai no pré-jogo, vai naquela comida tradicional e por aí vai. Isso daí é espetacular e, enfim, você tem que produzir isso cada vez mais mesmo, porque isso nos aproxima do futebol, né? E quem sabe vem a reacender a chama que está apagadinha em alguns, né? Justamente por conta aí de algumas questões que estão acontecendo no futebol brasileiro nos últimos tempos. No seu canal, você não trabalha sozinho, né? Tem mais pessoas que trabalham com você. E Sim. aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse trabalho em equipe, né, no futebol subversivo. Cara, primeiro assim, a gente está aberto a quem produzir conteúdo, quiser mandar para a gente, vai ser divulgado lá no Futebol Subversivo. Legal. Agora, esses vídeos mais elaborados, hoje a gente está com 3. Eu, que faço muito aqui o América, estou morando em Belo Horizonte, e o Flamengo, que é meu clube. Uhum. O Luiz, que é um parceiro meu aí de primeira hora, ele cobre bastante o Atlético Mineiro, mas se precisar também cobre outros jogos aí. Uhum. E temos, cara, o Rafael Garcia, cara. Esse é legal, esse é um colaborador do canal, que ele é comissário de bordo, cara. Então, assim, todo momento ele tá em algum lugar. Aí, de repente, do nada, entra lá um jogo do CSA, cara, no canal, no estilo vlog. Aí, no outro dia, ele pega um campeonato do Campeonato do Amazonas, cara. Assim, então, Caramba. ele dá essa oportunidade, né, da gente poder fazer os clubes que estão mais longe. E, na medida do possível, quando a gente consegue, a ideia, né, o canal crescendo também um pouco mais, é fazer esse rolê, igual foi feito lá em São Paulo, da final da A2. Uhum. A gente cobra a Série A, lógico, não tem esse negócio de ser só o futebol ali de última divisão, né? Da Mas mesma forma que a gente fala que tem espaço para qualquer tipo de torcedor nos estádios, tem espaço para qualquer time também, para qualquer competição dentro do seu canal, né? todo, né? Mas a gente prioriza, né, as competições aí, divisões inferiores, porque ela te fornece mais material humano, cara, para fazer Com isso. certeza. Pô, no jogo da Luz eu comecei gravando em cima do alambrado, cara, pendurado aquele alambrado de gradinha fina e tal, e balançando para trás e para frente. Pô, isso é impossível no Mineirão, no Maracanã. Sim, Não sim. existe mais. Terceira divisão do Campeonato Mineiro. Fui lá para Juiz de Fora, cobri o primeiro jogo da história do Vila Real. Quase subiu o Vila Real agora para o módulo 2. Primeiro jogo deles como profissional. E quem fundou o Vila Real é o Alan Taxista, cara. Que já era um cara. Jogador histórico do Tupi. Histórico do Tupi, do Vila Nova. Isso, então, isso. assim, o cara por si só já tem história, né? O cara saiu do táxi com 27 anos para virar profissional e agora ele fundou um clube. Me pareceu ser uma boa oportunidade de fazer um conteúdo. E aí a gente vai indo. E vai surgindo também, cara, alguns bordões, né? Essa camiseta que eu estou, cara, felizmente ela tá espelhada, né? A mesa do bar acerta mais que o VAR. Por quê, cara? A gente começou um dia a fazer a resenha, né? Falou, porra, esse negócio de VAR, cara, ele matou a discussão de botequim, né? Porque antes um impedimento, uma gol de mão, o gol do Cristiano Ronaldo ontem na Copa. A galera ia ficar horas, cara, mas foi, não foi, foi, não foi. E aquilo ali se abria, o engradado discutindo. E o VAR deixou isso sem graça, cara, porque ele já fala não é, né? Sim. Então agora acaba que a gente discute de vez em quando o próprio erro do VAR, mas ficou aqui a mesa do bar acerta mais que o VAR. E com isso, Caio, eu fui convidado para ir num programa que cobre só vida de boteco. Os caras cobrem gastronomia, né? E os botecos pela cidade, boteco de estufa e tal. Aí um dia o cara, pô, vamos bater um papo. Cara, papo excelente, né? Porque é no boteco, né? Então sempre vem uma porçãozinha, cervejinha, cachaça e tal, para discutir esse dilema, né? Se o VAR ele estragou um pouquinho aquela resenha dentro do bar. Pô, legal demais. Então vamos entrar aí na discussão do VAR. O que você acha do advento do VAR? Você acha que ele mais contribui ou ele mais atrapalha o futebol? Cara, eu sou torcedor, né? Então, as minhas emoções vão de 8 a 80. Quando é a favor do meu time é bom, quando é contra, eu sou completamente contra. Mas, brincadeira à parte, cara, eu acho que tira um pouco. Ontem o gol do Vinícius Júnior, por exemplo, a galera já tinha comemorado, tinha sido um puta gol. Aí eu fiquei pensando, pô, foi o lance lá, o impedimento lá no início da jogada. Se não existisse o VAR, eu acho que ia passar batido. Então, assim, pensando num todo, eu acho que tira a emoção do jogo.
Pensando na questão da justiça, né? Apesar do VAR ter errado também em alguns momentos, Oh, eu acho assim que deveria ser melhor estudado como implementar e não só colocar e acionar a todo momento. De repente, algo onde o treinador poderia pedir, né, o acionamento do VAR, e caso não tivesse correto, perdia esse direito. como ocorre em outros Tipo o esportes, né? vôlei, o Isso, vôlei, né, o desafio, né? Mas porque isso. parar o jogo ao tempo todo, ou então ter um gol e você não saber se pode comemorar ou não, é um negócio Uhum. meio chato. É verdade. Eu até lembro de um jogo, inclusive, desse time aqui, que eu tô usando a camisa do Manchester City, que foi na Champions Manchester City Tottenham, acho que foi na Champions 19-20. Teve um jogo espetacular. E aí o City, no finalzinho, fez um gol com o Sterling. E era o gol que estava dando a classificação para o City às semifinais da Champions. Se eu não me engano, o jogo ficou. 2019, né? Isso, Eu acho que o jogo ficou 4-3 para o City. Se o City se esse gol do Sterling tivesse sido validado, ficaria 5-3, o City se classificaria. Ou o Etihad Stadium, a torcida do City bom, até por quem cobre, o JP Sarabia, por exemplo, já teve aqui, ele pôde constatar isso de perto, é uma torcida muito fria, uma das mais frias da Europa. O Etihad Stadium foi quase abaixo, uma festa absurda. E aí, minutos depois, o gol foi anulado, bem anulado, mas assim, nossa, já deu aquela brochada O enorme. VAR não sofre com a pressão do juizão, né? O juizão apitando dentro da casa do City, com essa pressão, ele não tem moral de anular. Exatamente, porque o juiz está ali tá, entre aspas, vulnerável à arquibancada. O VAR não, quem está na cabine do VAR está dentro de uma cabine fechada. Inclusive tiveram alguns jogos aí, não me lembro se desse Brasileirão 2022, mas pelo menos 2021, onde a cabine nem estava dentro do estádio, né? Tava em outro lugar, enfim. Pô, você já pensou em te falar de futebol hoje sem ter a resenha do gol de mão do Maradona, cara? Nossa. Eu não tocava um gol de mão do Maradona pela justiça do VAR, mas nem a pau, cara. Assim, E é uma então, resenha que já dura décadas e décadas, e nunca vai acabar, nunca futebol vai. não nasceu para ser racional, cara. A Uhum. nossa paixão por futebol, por arquibancada, não é racional. Então, por que que então, assim, é igual eu disse, eu acho que tem que ser melhor estudado, ou se vai ser tipo no vôlei, ou então se Sim, ele vai ser acionado só naquela coisa muito gritante, não por 1 milímetro, porque o bem cara não específica, né? cortou a unha do pé e tá É, impedido. inclusive, na Copa do Mundo já tiveram alguns lances bem polêmicos nesse sentido, né? Tô até me lembrando de um impedimento que foi dado do Lautaro Martinez, na Argentina e Arábia Saudita, que, assim, foi extremamente polêmico, citava, era por, né, milímetros e tudo mais. Mas eu acho interessante que você colocou essa questão de um formato, quem sabe, de um desafio, né, como ocorre no vôlei. E, assim, quando o VAR surgiu, a ideia foi muito boa, inclusive aparentemente as diretrizes estavam muito claras, né? Eu acho que era erro de identidade, um lance passivo de expulsão, pênalti e gol, né? Revisão do gol. Acho que eram esses 4 pilares. Não sei se estou esquecendo de mais algum. E aí, quando isso foi dado pela FIFA, pô, beleza. Eu enxerguei como um acréscimo. Ainda enxergo como um acréscimo ao futebol. Como você falou, essa questão de justiça acaba pesando muito. Só que a gente está vendo que está indo muito além desses supostos 4 pilares. Vai O muito juizão tá além. terceirizando, né? Exatamente, está terceirizando. E aí a gente vê o juiz de campo perdendo a autonomia para quem está na cabine do VAR. A gente vê quem está na cabine do VAR, às vezes, querendo ser o protagonista em termos de arbitragem. Gera um choque, já não é mais um trabalho de equipe. Já é um querendo sobressair ao outro. Sendo que a FIFA também tinha colocado que a autoridade máxima era o juiz de campo. E aí, onde que isso vai parar? É isso. O futebol moderno, é isso. Tira um pouco da alegria, tira um pouco daquela questão da resenha, traz alguns problemas com ele, porque não é só o VAR, por exemplo, o problema de aposta esportiva, onde Rapaz, hoje a gente tem um nem público que dá. vê futebol que não está mais afim do futebol, ele está afim de ganhar dinheiro, cara. Ô, Léo, o tanto de gente que entrou a fundo em casa de aposta nessa época de Copa só para apostar e que, assim, usando, né, um termo mais grosseiro, tá cagando para a Copa, é bizarro. Para a Copa que demorou 4 anos e meio dessa vez,
né? Um torneio que deveria parar o mundo todo para a gente ver o futebol, ver o que está ocorrendo dentro de campo. A gente sabe que é uma competição diferente de todas as outras, e tem gente entrando, vendo jogos da Copa simplesmente para apostar, né? Pois é. E nessa linha aí, cara, pênalti pro seu time, você tá no estágio. Mano, aí você tem a pior decisão do mundo. Ao invés de gravar aquilo na retina, na emoção, jogar cerveja pro alto, abraçar qualquer um que tá ao teu lado, você resolve pegar o celular para filmar. Cara, geralmente esse pênalti é perdido. Sabe que pênalti filmado é o que não entra, né? Verdade. Não, a quantidade de vídeos que a gente vê na internet desse jeito, né, virando meme, é uma coisa bizarra. E eu não troco jamais. Poxa, você tá falando um pênalti, sai o gol, você abraçar um desconhecido, né? Poxa, jogar coisa pro alto, bacana demais, demais, demais. Infelizmente, você perde isso quando você tá com o celular, que você fica inibido, né? Pois é, não, fala que você pagou caro, você não tá vivendo a emoção do jogo, né, cara? Você tá assistindo Exato. pela telinha do celular um vídeo que provavelmente você nunca mais vai ver. Porque Exato. depois, quando você quiser postar, né, na rede social o gol do seu time, você vai pegar a imagem da televisão, você vai pegar a imagem melhor do que o que você fez. É um Com certeza. negócio que foi trazido para os estádios também, né, pós 2014, né? Mas é isso, devagarinho a gente vai criando essa cultura de arquibancada de novo, a gente vai tentando puxar a corda mais para o lado de cá. É verdade, isso é extremamente necessário. Sabe uma coisa legal que eu estava vendo, que enfim, eu acho que até a CBF poderia ter, e a gente vai entrar aqui um pouquinho mais no âmbito de Copa, porque eu sei que o seu canal também está produzindo conteúdo sobre a Copa. Eu vi que a AFA, que é a Federação Argentina, ela financiou ainda de algumas barras bravas da Argentina, né? Do Vélez, do Belgrano, do Boca, por aí vai. Inclusive, o clima no estádio em Argentina e México foi completamente diferente de Argentina e Arábia, né? Porque Argentina e Arábia tinham muitos torcedores ali mais. E aí, até importante reforçar, a gente tem espaço para todo mundo no futebol. Quando a gente fala dessa elitização, não é que a gente quer tirar essa galera que gosta de ver o jogo um pouco mais tranquila. Claro que não, tem espaço para todos. A gente Só quer atrás do gol pra gente. Exatamente, exatamente. E aí, em Argentina e Arábia eram mais esses torcedores que gostam de ver o jogo tranquilo, às vezes até alguns torcedores artificiais, né? A gente viu muitos indianos aí torcendo para a Argentina, para o Brasil e tudo mais. Cara, Argentina e México já tinha mudado completamente o panorama, porque as barras bravas estavam lá, né? A AFA financiou essa ida delas e tudo mais. Rolou até briga dentro do estádio. Exato, rolou até briga. Isso rodou o mundo. E aí a CBF, infelizmente, enfim, acabou não fazendo isso. Talvez tenha também um problema da questão de torcedores de clubes no Brasil não serem tão ligados à seleção brasileira, que eu acho que é um problema também que a própria CBF acaba causando, afastando mais o torcedor, né? A gente tem esse problema, por exemplo, de calendário. O torcedor fica bolado da vida quando vê um jogador que é tirado do time dele, um jogo importante por causa da seleção, por causa de um amistoso caça-níquel que é feito lá na outra ponta do mundo. Sim. Enfim. Mas aí, por exemplo, você vai pegar os jogos do Brasil. Nada contra o movimento verde e amarelo, né? Que é uma tentativa de uma torcida organizada para o Brasil, mas a gente sabe que é uma pegada diferente. Elitizada, a galera que tem grana. Exato. E, cara, quando você compara a Barra Brava, as Barras Bravas estão apoiando a Argentina com o movimento verde e amarelo, assim, é uma diferença sepulcral. Diferença absurda. Não, e o movimento verde e amarelo, cara, tá aí com o Brasil, assim, mesmo jogando mal, ganha. A seleção forte. Isso. Eu queria ver como que eles iriam se portar se fosse só por estar apoiando a seleção. Caso a seleção brasileira fosse aquela que tivesse mal para... Tivesse na situação da Argentina hoje, perdendo o primeiro jogo. Então, assim... Capengando na fase de grupos. Eu fico um pouco curioso nesse sentido aí. Quando, de repente, eles estiverem no estádio e rolar uma eliminação, não para a Bélgica, mas para um rival, né, para o Uruguai, Argentina, ou no próprio 7-1, eu acho que isso já abalou, mas estava muito no início, né, desse movimento. Exato. Dá para a gente dizer que o 2014 foi um divisor de águas, né, nesse sentido, assim, de uma maior potencialização dessa cultura de futebol moderno. 2014, cara, foi um negócio muito estranho, né? Apesar de eu achar errado o que foi feito, por exemplo, com o Barbosa, goleiro da Copa de 50, que foi barrado de entrar na Granja Comari
na Copa de 94, né? Tipo, a punição eterna, isso que perdeu de 2-1, cara. Por uma seleção que estava vindo aí de 3 títulos mundiais, né? Recentes, em Sim, 1950. sim. E você toma de 7-1 e no outro dia tá beleza. Tipo, o jogador tava na boa, a torcida também é um negócio que eu não entendi muito bem, não. Não acho que tem que ser nem lá nem cá, também nem achar que tá tudo muito bem. Exato. E foi ali, né? Ali os estádios sofreram essa elitização, né? Foi construído os estádios para a Copa, os estádios auxiliares. Você vê que o Independência mesmo, que nem fez parte da Copa do Mundo, foi naquele momento também que ele se modernizou, enfim. Mas a relação das torcidas com a seleção, ela não existe por um motivo muito óbvio. A seleção brasileira praticamente não é brasileira, é uma seleção europeia. Os jogadores jogam na Europa, os amistosos são todos no Oriente Médio, nos Estados Unidos ou também na Europa. Nem a preparação na Granja Comari a gente teve esse ano. A preparação foi feita na Itália. Bem Então, lembrado. o cara não se sente pertencente àquilo ali, cara. Pô, na Copa de 2002, eu acho que foi a última Copa onde você teve uma presença um pouco maior de jogadores que atuavam no Brasil. Então, assim, a CBF ela meio que caga e anda para essa relação com o brasileiro, quando ela, por exemplo, não convoca o Gabigol, nem que seja para ficar no banco e convoca o Daniel Alves. Porque o Gabigol traria esse lance da torcida do Flamengo. Eu ia além, levaria um jovem, cara, que de algum outro clube brasileiro. Eu colocaria alguns. O Ronaldo chegou a falar do Endrick, né? Ele chegou a falar na rodada do TV do Endrick. O Endrick é muito novo, mas poderia ser, porque seria tipo ele em 94. Né? Apesar que naquela época o Ronaldo já estava na Europa, já tinha uma vivência maior. Sim. Cara, mas podia ser qualquer um, velho. Mas para não ficar também só nesse lance do Flamengo, cara, pega um outro cara aqui, ali e tal, para compor. Até porque alguns desses jogadores que atuam no Brasil não estão em nível inferior aos que atuam na Europa. Entendeu? A gente tem jogadores. O próprio Gabigol não acharia absurdo ele ir e o Martinelli não ir, ou ele ir e o Gabriel Jesus não ir. Eu acho que, no caso do Gabriel Martinelli, ele vai ser muito importante no próximo ciclo de Copa, né? Claro que ele está fazendo uma grande Premier League, isso tem que ser valorizado, mas assim, se a gente for pegar os últimos anos do Gabigol, o que ele tem feito no futebol brasileiro nos últimos 3 anos, poxa, o cara fez 3 gols em 3 finais de Libertadores, ganhou 2 Libertadores decidindo. Decisivo, né? É isso. Então, assim, por que a seleção brasileira não conta com uma torcida organizada, seja de Barra Bravas, já que o movimento está crescendo aqui no Brasil também, ou de torcidas organizadas? Por causa disso, cara, o torcedor do Flamengo está mais preocupado com o Real Madrid no Mundial do que com a Copa do Mundo. Então, quem que tem uma sequência, sempre está, independente do movimento verde e amarelo, é a Gaviões da Fiel. A Gaviões sempre faz questão de mandar gente, botar faixa, né? Até porque o corintiano ele se coloca, né, nisso, ele tem que ocupar os espaços com só existisse eles também fazendo isso. Mas no jogo de ontem teve problema. A Gaviões chegou a botar a faixa, o pessoal do movimento verde e amarelo não queria. Pô, foi importante o movimento verde e amarelo? Saiu daquele Sou Brasileiro com muito orgulho, criou 1 ou 2 músicas, que nem criou, né? Na verdade, parodiou, né? De músicas que as torcidas brasileiras já tinham parodiadas das torcidas argentinas. Isso. Mas também já parou, cara. Para essa Copa, se você parar, não tem música nova, não. Continua no. Então, assim, é um negócio que ele sempre precisa de um empurrão, cara. Precisa de ser meio artificial. Que eu acho que é diferente da torcida argentina, da torcida uruguaia, mas isso vai também muito pelo que o jogador faz dentro de campo. Por mais que os caras joguem na Europa, se os caras entrassem com sangue no olho, com tesão, igual o Richarlison agora está tendo nessa Copa do Mundo, eu acho que se envolveria mais. Então, assim, eu sou muito fã, cara, dos times sul-americanos, em especial a seleção uruguaia e argentina, por isso que os caras botam, eu tô vestindo a camisa do meu país, cara. E na seleção brasileira, ultimamente, a gente sente que tanto faz, tanto fez. O Neymar parece que quer mais ganhar a Copa por um projeto pessoal de carreira do que ficar marcado na história, né, da seleção brasileira. Enfim. Então, pode ser que eu esteja falando também um monte de bobagem, mas eu não, mas aqui tem que ter esse espaço. Eu também percebo nitidamente mais essa gana, esse prazer de jogar pela seleção nos uruguaios, nos argentinos, do que nos jogadores da seleção brasileira, né? E aí, enfim, é complexo isso, porque existe uma conexão também muito mais... Porque, querendo ou não, o que vem
da mesma forma que a gente falou que o que vem fora de campo influencia dentro de campo, o que vem dentro de campo também influencia, né, na arquibancada. Então, esses jogadores de Uruguai, de Argentina, também influenciam para que esses torcedores façam questão de estar com eles em qualquer lugar, né? Que venham a forçar a AFA a financiar algo e tudo mais. E é o que a gente não vê no Brasil. Eu acho que todo mundo precisa fazer sua meia-culpa para estar. Você falou sobre financiamento, cara, eu acabei esquecendo de falar disso. Cara, eu não tenho uma opinião muito formada, mas eu tendo a ser meio contrário a isso. Uhum. Por quê? Como que você vai pedir à CBF um financiamento, cara, de uma torcida organizada do Brasil, complexo. que envolveria os membros das torcidas organizadas dos clubes, se a mesma CBF que pune de maneira totalmente equivocada essas torcidas? Quando eu falo equivocado, não é que eu concorde, cara, com brigas ou com as coisas que estavam acontecendo. Mas em vez de você conseguir identificar qual parte da torcida, quais pessoas, e aí sim criar um dispositivo, você pune a torcida como um todo. As E torcidas tem no Rio de Janeiro mecanismos para estavam isso 8 hoje em anos sem dia, entrar. né? Lógico, cara. Pô, hoje você tem. Pô, o estádio não está todo moderno, cara. Hoje você cadastra a biometria facial do cara. Bom, a câmera pegou, você vai lá e tira aquele cara. Mas não, você bane a torcida. Aí o cara da torcida, ele continua indo no jogo, só não pode ir com a camiseta da torcida dele. Exato. Só que fica pior ainda, porque você não identifica. Exato. Então, o problema de violência dentro do estádio, ele acaba piorando. Mas, enfim, a gente acabou desviando aqui. Eu estava dizendo que é a mesma CBF que permite que isso aconteça, a mesma CBF que não permite entrar com os materiais. Tem jogo que a gente não consegue entrar com papel picado, cara. Qual que é o risco do papel picado, entendeu? Aí depois você vai ter uma relação só na época da Copa do Mundo, fica algo meio incongruente, né? Agora, não sei qual que é a relação da AFA com as torcidas lá. Pois é. É uma curiosidade que eu tenho. Vou procurar pesquisar mais a fundo isso. Aparentemente é melhor, né? Aparentemente. Bom, você estava falando dessa questão de materiais e tudo mais. Eu até me lembro que há alguns meses que caiu a questão da punição às torcidas de São Paulo sobre as bandeiras com mastro, né? Que elas puderam voltar depois de anos na reta final do Brasileiro. Eu nem me lembro quanto tempo. Não sei se ficou. Cara, ficou muito tempo, né? 20 anos, é muita coisa. É muita coisa, é surreal. Desde daquele episódio do Pacaembu, da Copa São Paulo. Foi em 95, então sim. Foi 20 e poucos anos. Cara, e aí pega o que aconteceu, as brigas que aconteceram depois disso, nesse meio tempo, adiantou do quê? Adiantou do quê, sabe? Cara, não é só a proibição de material. Você quer ver uma coisa absurda, cara? Proibição de cerveja na arquibancada. Ou então, mais absurda ainda aqui em Minas Gerais, que você pode até o fim do primeiro tempo, depois não pode mais. Então quer dizer que no fim do primeiro tempo tá tudo beleza, assim, e depois de você beber no segundo tempo, você vai brigar. Fora que a briga de cerveja é uma briga pontual, né, cara? Você acha que o cara olhou sua mulher, ou você falou, deu uma cornetada, o cara do lado não gostou, e rapidamente ela é apaziguada. A gente vem de rixa de torcida, que aí entra o poder público. A final do Campeonato Mineiro, cara, teve uma porradaria longe do estádio, da Galocura com a Máfia Azul. Todo mundo sabia, estava na rede social. A polícia tinha que saber e deu no que deu. Aconteceu do mesmo jeito. Exatamente, exatamente. Teve uma briga também na final do Campeonato Mineiro feminino, né? Aí já um pouquinho mais próximo do estádio. Mas, assim, é muito comum essas brigas mais da Mineiro feminino. Teve também no Campeonato Mineiro masculino, mas assim, foi uma briga menos acentuada, né? Digamos assim. São coisas que é questão de essa questão sei lá, velho, o cara botou uma bandeira na minha frente, eu tô incomodado que não tô vendo o jogo. Chegar os amigos dele mesmo, falar, cara, não, deixa, mano, esse meia, pá, e morreu. Então, proibir nunca é o ideal, cara. O ideal é você se adaptar e garantir que tenha segurança para que esteja, para que tenha fogo, fumaça, de repente aquele foguete, igual teve o caso do Corinthians, que é o foguete que dispara, pô, esse não, mas a fumaça é fumaça, velho. Sacou? O sinalizador, ele não acontece, não, ele acende só. Porra, em São Paulo eles proibiam a cartolina, cara. Criança queria levar cartolina para mandar uma mensagem, né? Pedir uma camisa de jogador, não podia, até lá. Bizarro, bizarro. Léo, para fechar aí,
para quase concluir o nosso programa, queria fazer a pergunta para você que, pô, não dá para ser diferente. Tem perspectiva para essa mudança de cenário no futebol brasileiro, para que venha a ocorrer uma reascensão da cultura de arquibancada? Cara, depende. Tô entendendo que não é um bate-pronto, então depende. Depende, eu acho que é de tirar o campeonato da CBF, criar uma liga e essa liga entender que ela tem que valorizar a liga e não alguns clubes. Por exemplo, a cota de TV no Brasil ela é muito discrepante. E a gente vê a Premier League, por exemplo, onde a divisão, ela existe uma diferenciação, mas ela é muito mais próxima. Então, você valoriza o campeonato, com isso você valoriza os jogos e você começa a ter a cultura de estádio. Eu espero que com isso acontecer, nossos problemas sejam outros, que os clubes tenham que ser obrigados a construir estádios com mais capacidade, né, para a gente poder voltar a ter aquela cultura dos anos 90 nas arquibancadas. É verdade, ao menos a gente já tem visto aí um cenário de uma liga sendo montada, né? Vamos torcer para que isso aconteça e para que, claro, dentro dessa liga haja esse tipo de pensamento. Também estou de acordo com você nesse sentido. Léo, agora deixa aí onde está o futebol subversivo, né? As arrobas, onde que o pessoal pode estar acompanhando esse trabalho grandíssimo. Cara, pra galera que curte, mano, é muito fácil, velho. É futebol subversivo, @futebol subversivo. No YouTube você vai encontrar um tipo de conteúdo, que geralmente é os vlogs, ou até também tem as entrevistas subversivas, ou então os vídeos, né, que estão bombando. A gente acabou de colocar os jogadores da Copa em Toy Stories, cara. Pô, um vídeo sensacional. Agora, quer ver um meme, ou então quer participar, deixar uma opinião, ou ver um conteúdo mais rápido? No Instagram, no Facebook, Futebol Subversivo. Twitter, da mesma forma, a gente vai lá dar uns pitacos de futebol, Futebol Subversivo. Então, bateu o @futebol subversivo em qualquer rede, vai estar achando a gente lá. Boa, simples demais. Acompanha o trabalho, viu, galera? E aí a gente fica com o nosso programa até aqui, né? Papo legal demais. Aproveito para agradecer os nossos patrocinadores, né? A Barbearia do MP, que está no Instagram com @MP da Barbearia, uma barbearia localizada em Belo Horizonte. A Prime Time Store, inclusive essa camisa que eu tô é da Prime Time Store, trabalha com os mais diversos produtos esportivos, trabalha no Brasil todo. E a LSM Corretora, que também está no Instagram com @_LSM Corretora. Lá você pode fazer qualquer seguro que bem entender. Muito obrigado a você, Léo. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Curta, compartilhe. Acompanhe o Pichotada Cast em todas as redes sociais. No Instagram, no TikTok, no Twitter, no YouTube, no Spotify. Sempre com o endereço Pichotada Cast, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.